Se você é empreendedor empresário, acompanhou meu último vídeo onde eu te ensinei a você a configurar o seu template principal recebendo mensagem de áudio, recebendo mensagem de texto, mensagens via imagem, PDF, saiba que nessa aula de hoje você vai complementar essa aula ainda mais, fazendo com que toda a estrutura do seu próprio negócio seja lida pelas pessoas que buscam informação do seu produto ou serviço através de um banco de dados. Ou seja, se você tem um negócio e você vende, por exemplo, 10 tipos de peças diferentes, tá? Vamos supor peças. E ao mesmo tempo você precisa que as pessoas, quando entrar em contato no WhatsApp, saiba detalhes sobre essas peças, saiba detalhes, por exemplo, do produto que está vendendo, e sem você precisar estar respondendo essa pessoa, saiba que nesse vídeo de hoje tu vai aprender a criar esse template, fazer essa leitura e dar sequência ainda mais no desenvolvimento do seu template principal para deixar ele mais rico, para que você venda o seu produto ou serviço da melhor forma possível. Bora falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou estrategista em negócio que utilizo marketing digital para inovar, criar e desenvolver estratégias, principalmente quando envolve inteligência artificial. No vídeo de hoje não vai ser diferente, tá? Vamos dar sequência aqui à nossa última aula, ou seja, estou aqui com ela aberta, tá? Nessa aula aqui a gente aprendeu a literalmente estar dando sequência na construção do nosso template principal, onde a gente recebe imagem, recebe áudio, recebe PDF, recebe texto, e na aula de hoje a gente vai construir literalmente o nosso template aqui para estar lendo arquivos que são carregados dentro de uma base. Que base é essa, Wellington? A base vai ser, por exemplo, uma pasta nossa aqui dentro do nosso Google Drive, que vai ter alguns arquivos específicos, e essa ferramenta precisa estar lendo esses arquivos para que ela consiga responder esse usuário da melhor forma possível, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora começar aqui o nosso vídeo, tá? Eu vou aqui, estou dentro aqui do meu Google Drive, eu vou subir aqui os arquivos para essa minha pasta aqui, né? N8N, Apple Smart Test. Eu vou subir aqui esses dois arquivos. Esses dois aqui. Beleza. Que arquivo é esse, Wellington? Então eu vou só renomear ele aqui rapidinho para poder a gente estar deixando ele 100% alinhado. Esses arquivos aqui, eles são literalmente a base do nosso projeto. Se eu abrir aqui esse PDF, eu tenho aqui os meus serviços técnicos prestados para quem busca alguma informação sobre a nossa loja de serviço Apple. Ou seja, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para você estar baixando esses arquivos aqui, tá? E conseguir estar acompanhando essa aula. Ao mesmo tempo aqui eu tenho o nosso arquivo Excel. Se você observar, esse arquivo aqui, eu tenho todos os produtos que eu tenho disponível na minha loja. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, o iPhone 15 Pro Max, que custa R$10.999, eu tenho 50 unidades no estoque, e meu estoque está ativo, né? Eu tenho aqui detalhes desse produto, se você observar aqui, eu tenho aqui uma descrição do produto, ou seja, quando alguém perguntar sobre esse produto específico, esse assistente vai conseguir estar levando essa informação para o usuário via WhatsApp. Mas só que para a gente dar sequência aqui nessa aula, o que a gente precisa fazer aqui, né? Se você observar, esse arquivo aqui, Apple, ele tem um xizinho aqui, ó. Ele não está no formato de Google Planilha, ele está no formato, por exemplo, de Excel. Eu preciso transformar isso aqui no formato Google Planilha, tá? Só que tem um detalhe para você ficar sabendo. Quando você sobe um arquivo, seja ele já do Google Planilha ou não, ele sobe convertendo para Excel. E para você transformar isso aqui no Google Planilha, você precisa acessar o arquivo, vir aqui, por exemplo, em arquivo e fazer uma cópia como Google Planilha. Fazendo essa cópia, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui o nosso arquivo do Google Planilha. Vou tirar esse arquivo aqui e esse outro. Observa que eu tenho aqui dois arquivos, né? Esse formato aqui, essa logo aqui, referente ao Google Planilha. Aqui já do Excel, eu vou deletar esse arquivo aqui. Beleza, eu já tenho aqui o nosso formato. Agora, eu estou aqui com o meu N8N aberto, tá? Eu vou fechar aqui o nosso último template que a gente utilizou para poder construir a nossa automação para receber imagens via áudio e texto, tá? Vou fechar ele e vou ficar só com esse template aqui em branco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou colocar aqui um trigger. Vou colocar o Google Drive e vou buscar aqui, por exemplo, eu tenho duas opções aqui, né? Aqui eu vou ler um arquivo, tá vendo? Um arquivo específico e aqui eu vou ler uma pasta. Então eu vou escolher essa aqui, que eu vou ler uma pasta, tá? Aqui eu tenho que colocar minha credencial, tá? Eu vou definir aqui qual vai ser o tempo para poder estar fazendo essa busca aqui, tá? Eu vou colocar todos os dias,
às 14 horas, tá? E ao mesmo tempo eu vou buscar aqui uma pasta específica dentro da nossa credencial aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ele vai abrir aqui as pastas que eu tenho disponíveis, e eu vou procurar aqui essa Apple Smart. Beleza? E ao mesmo tempo aqui abaixo, eu vou colocar aqui File Create, né? Agora, eu já tenho aqui essa configuração inicial, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha pasta aqui, tá? Do Google Drive. Se você observar, eu coloquei aqui 2 arquivos nessa pasta de teste, que não é a pasta que a gente selecionou, né? Então, eu vou pegar esse PDF aqui, tá? Vou clicar com o botão direito e vou estar enviando para aquela pasta que a gente salvou lá com aquela informação. E eu vou colocar aqui na pasta Apple Smart. Beleza, vou dar aqui mover. Pronto, nosso arquivo PDF já se encontra nessa pasta aqui, tá? Apple Smart. Agora, eu vou voltar aqui no nosso N8N, tá? E vou dar aqui um executar, para a gente testar. Olha que legal, já consigo receber as informações aqui referente a esse arquivo, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vou salvar isso aqui, tá? Vou colocar aqui um nome, um título. Vou colocar aqui reg, vou botar aula 10, tá? Beleza, agora que a gente renomeou aqui, eu vou vir aqui e vou colocar um Edit Field, tá? Colocando esse Edit Field aqui, tá? Eu vou procurar meu ID aqui. Eu vou lá embaixo e vou procurar o meu ID. Se eu não estiver achando o ID, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco ID, e ele vai aparecer aqui um ID, que é esse aqui, tá? Permissões, ID. Beleza. Eu vou pegar esse ID aqui e vou arrastar para cá. O tópico que a gente tem aqui, eu tenho o meu file, meu arquivo ID. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um file aqui na frente e vou deixar esse ID. Agora, eu vou colocar aqui as informações do nosso PDF. Sendo um PDF, eu já sei que eu estou falando de um arquivo mimetype. Então, digitando aqui, já apareceu aqui mimetype e vou arrastar para cá. Beleza, e vou colocar aqui na frente também esse arquivo, né, que vem a ser esse mimetype. Agora, eu vou vir aqui em executar. Pronto, já tem aqui as 2 informações que eu preciso. Eu vou dar um nome aqui para esse, eu vou colocar como se fosse campus importante. Isso, beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir novamente aqui, colocar meu Google Drive, vou buscar aqui o nosso download, tá? Download de arquivo, aqui, download file. Novamente, eu vou vir aqui, vou alterar a minha credencial, estrategiando aí, e eu já tenho aqui um download que eu quero fazer, que é do arquivo, eu já tenho aqui a operação, que é download, e ao mesmo tempo eu já tenho aqui meu ID. Só que eu preciso alterar aqui o formato, que vai ser via ID. Eu vou trazer para cá o meu arquivo ID aqui, beleza, eu já tenho, e vou dar um executar. O que a gente tem aqui do lado? Se você observar, eu já consigo fazer o download desse arquivo, tá? Se eu clicar aqui em download, olha lá, eu consegui baixar novamente esse meu arquivo. Então, beleza. Agora que eu já consigo baixar esse arquivo aqui, para dar sequência, o que a gente precisa fazer aqui? Eu preciso ter aqui um switch. Por que um switch? A gente vai trabalhar aqui com 2 tipos de imagem, ou seja, 2 tipos de arquivo. Um vai ser um PDF, que ele vai fazer a leitura desse PDF, e o outro que ele vai fazer a leitura de um arquivo de Excel, ou seja, de um Google Planilha. Então, eu preciso ter um switch para que quando ele fizer essa busca, ele vai conseguir estar colocando essa informação aqui, tá? De acordo com a busca que ele vai fazer. Eu vou vir aqui, vou colocar um switch, beleza? Colocando aqui esse switch, eu preciso colocar aqui, por exemplo, se é um PDF, vou colocar aqui um PDF, e ao mesmo tempo se ele vai ser um arquivo via planilha. Vou colocar aqui planilha. Pronto. Ok. Só que eu preciso buscar as informações. Vou alterar aqui de binário para esquema novamente e vou trazer aqui essas informações. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso pegar essa aplicação aqui, colocar ela aqui abaixo e ao mesmo tempo alterar esse file ID aqui e pegar esse minitype aqui. Fazendo isso, eu já tenho aqui meu download PDF. Eu só vou alterar aqui esse minitype aqui, que eu não gostei desse título, vou colocar aqui no campus importante, eu vou alterar só para ficar como file type. Isso. Agora eu vou executar novamente e vou executar aqui também para poder ver se vai passar via PDF.
Ah, tá, não passou aqui. Ah, passou, beleza. Vamos ver se aqui ele avança para o PDF. Ah, tá, deu errado, deu erro porque a gente alterou, beleza, normal. Vou vir aqui e vou colocar aqui. Isso. Agora sim, eu já tenho aqui meu PDF certinho, bonitinho, tá? E, por enquanto, vamos só finalizar esse PDF para depois fazer essa outra etapa aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu tenho aqui já o meu PDF passando, ou seja, meu arquivo já está conseguindo ler essas informações, e eu preciso aqui extrair esse arquivo, ou seja, se eu faço um download aqui, eu preciso estar extraindo esse arquivo para que a nossa IA consiga ler esse arquivo. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar um extraction file. Top, vou procurar PDF. Aqui, PDF. Legal. Vou verificar se está tudo certinho aqui o nome, data, tá ok, e vou extrair. Isso aqui, eu estou extraindo todo o arquivo que está dentro do meu PDF, tá? Veja, eu tenho aqui a extração do meu conteúdo, do meu arquivo, que está dentro do PDF. Legal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Já que a gente extraiu esse arquivo aqui, eu preciso ver qual informação que eu quero daqui, né? Eu posso deixar o PDF inteiro? Posso, mas o que eu mais quero é esse texto aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente colocar aqui um Edit Field, tá? Só para poder puxar essa informação aqui do texto. Vou dar um nome aqui de... vamos botar texto mesmo. Texto do PDF. E vou lá embaixo e vou puxar aqui esse texto. Vou deixar aqui teste mesmo e vou executar. Agora sim eu tenho a informação que a gente precisa, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu preciso vir aqui e colocar o nosso Supabase Vector Store. Mas, Wellington, o que faz esse Supabase? Esse Supabase aqui ele vai fazer a leitura desse arquivo a partir de um banco vetorial, ou seja, ele vai pegar as informações do nosso PDF que está lá dentro do nosso Google Drive, ele vai fazer, por exemplo, o download desse arquivo, ele vai estar enviando o texto que a gente quer desse PDF para que ele faça essa leitura e envie como resposta para aquele usuário que busca informações do meu produto ou serviço via, por exemplo, o WhatsApp. Eu faço isso via esse Supabase Vector Store. Clicando aqui, eu tenho que fazer uma configuração antes, tá? Veja, eu cliquei aqui na parte de adicionar o Supabase Vector Store, eu preciso vir aqui em Documents, nessa aba aqui, e preciso estar ativando a nossa credencial do Vector Store, tá? Então, clicando nessa parte do documento, eu tenho aqui, por exemplo, esse Quick Start. Clicando nele, tem aqui um arquivo SQL, tá? Eu vou copiar esse arquivo aqui SQL, tá? Vou abrir o meu Supabase, tá? Ativar essa opção do Vector Store. Vou vir aqui do lado em Database, não, perdão, vou vir aqui, por exemplo, em SQL Editor, e ao mesmo tempo eu vou vir aqui e vou colar esse nosso SQL e vou vir aqui executar. Quando eu executar esse arquivo aqui, SQL, o que vai acontecer? Você vai estar ativando uma pasta dentro do seu Supabase chamada Documents, que é essa pasta aqui, tá? Se você observar, tá até em uso ela aqui, vou até apagar essas informações aqui. Essa pasta aqui é onde vai estar o nosso arquivo vetorial. Então, o que eu preciso fazer aqui agora para concluir? Novamente, eu preciso estar ativando essa pasta e quando eu ativar essa pasta, eu vou procurar aqui a nossa pasta de documentos, que vai ser onde vai ficar os nossos arquivos vetoriais. Vou deixar aqui esse embed 200 e vou vir aqui nessas opções e vou adicionar esse match document. E vou vir aqui e vou executar essa informação. O que acontece aqui agora? Veja que deu erro, tá? Por que deu erro, Wellington? Porque não acabei de finalizar o nosso Supabase Vector Store, né? Eu preciso aqui colocar o nosso embed também, né? O que vem a ser isso, Wellington? Eu vou colocar aqui o nosso modelo da OpenAI, que a gente já está utilizando, tá? Não vou alterar em nada, vou deixar como está aqui, pronto, e vou colocar ele aqui. Eu vou salvar. Agora que nós colocamos aqui o nosso embed da OpenAI, eu vou vir aqui e colocar o nosso default data loader, né? Colocando aqui ele, eu tenho aqui algumas opções, tá? A primeira delas é alterar aqui desse texto simples aqui. Colocando essa função aqui, eu acabo, por exemplo, tendo a possibilidade de customizar ainda mais essa informação, né? Eu vou colocar aqui o nosso metadata aqui, né? E vou adicionar duas novas propriedades. Essa propriedade eu vou buscar aqui desses campos importantes, que vem a ser, por exemplo, o meu file ID. Vou digitar aqui no nome, por exemplo, file ID, e vou copiar aqui esse nosso valor aqui, beleza? E vou colocar aqui o nosso file type.
Beleza? E vou copiar ele para cá. Legal, agora eu tenho essas duas informações do nosso PDF. Se eu quiser aqui estar acrescentando mais coisas, também posso acrescentar. Por exemplo, posso vir aqui e colocar o autor desse PDF. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, vou abrir o nosso Google Drive aqui e eu vou conseguir estar encontrando, por exemplo, quem é o autor desse PDF. Eu consigo vir aqui e procurar um valor chamado Display Name. Display Name, aqui. O autor do PDF é, por exemplo, o Estrategiando AI. Vou vir aqui em permissões, ou essa opção aqui, eu vou pegar aqui nessa parte aqui. Vou colocar aqui o autor, Estrategiando AI, e vou procurar aqui novamente outro campo importante, que eu acho que julgue ser importante, né, que seria a data de criação. Vou botar aqui data de criação. Não está sem motivo, pronto. Vou colocar sem motivo mesmo. Data de criação, e vou vir aqui e vou colocar create. Veja, aqui eu tenho create time, quando foi criado esse PDF. Pronto, eu já tenho essas informações aqui. Agora que a gente tem todas as informações referente ao nosso default data loader, a gente precisa ter aqui a seguinte opção, né? Que a gente vai fazer essa leitura do nosso texto, né? Eu vou vir aqui e vou colocar essa opção aqui. Tá vendo aqui onde está escrito Chuck Insider? O que é isso, Wellington? Isso aqui vem a ser o pedaço, tamanho, a quantidade de texto, tá? Aqui, tamanho do pedaço. Aqui está em 1000. Eu vou colocar, por exemplo, para 2000 aqui, tá? Esse nosso texto aqui. Beleza? Ele já tem aqui o nosso Vector Story formado. Eu acho que eu posso dar um salvar e vamos executar, ver se ele vai funcionar. Bom, ele funcionou, legal. Vamos ver o que saiu aqui. Beleza, ele já trouxe aqui, por exemplo, o File ID, já trouxe aqui as informações do autor, o tipo, a data de criação, o contexto, legal. O que a gente tem aqui, tá? Por enquanto, relacionado apenas ao PDF. Eu já tenho aqui a nossa leitura sendo feita de um arquivo do Google Drive. Se eu vier aqui, por exemplo, executar, ele vai estar executando essas informações do nosso arquivo do Google Drive, tá? Se a gente verificar no nosso Supabase aqui, na parte de documentos, dá uma olhada. Repara que eu já tenho aqui duas execuções, né, referente ao nosso catálogo, tá vendo? Do PDF. Então ele está conseguindo fazer a leitura aqui 100% do nosso PDF. Se eu vier aqui novamente executar aqui, ele já vai aparecer novamente aqui no Supabase essa informação aqui, repetindo de novo, tá? Então, pessoal, só para poder comunicar a vocês aqui, eu tive um probleminha com relação à parte final desse vídeo, tá? Ou seja, eu fui renderizar ele, essa parte final estava aparecendo sem áudio para mim aqui, e eu estou tendo que regravar tudo novamente. Só que tem um problema, né? Não é bem um problema, tá? Hoje é dia 16 de dezembro, né? E ontem, dia 15, saiu a versão 2.0 do M8N. Eu fiz essa instalação aqui, tá? Da versão 2.0. Se você observar, tem algumas mudanças com relação ao layout aqui bem significativa, tá? Então, se você observar alguma mudança aqui na tela, por exemplo, saiba que eu estou utilizando a versão 2.0. Caso você use, por exemplo, a versão self-host e já esteja em modo produção dos seus clientes, eu não recomendo que você instale agora essa versão no teu M8N, tá? Até mesmo porque você pode ter algum problema. E a gente sabe que quando tem uma versão como essa mudança radical aqui, que envolve na estruturação do próprio M8N, essa primeira versão que eu coloquei aqui é uma versão que tende a ter vários bugs, né, vários problemas. Se você estiver em produção com alguns clientes seus, você pode ter esse problema com o seu próprio cliente. Recomendo que você espere, por exemplo, uns 10 dias, sair a versão 2.1, 2.2, 2.3, algo que fique mais estabilizado para você estar colocando dentro do seu próprio N8N essa versão mais estável, com correções que vão ter por conta dessa mudança aqui, para que você não tenha problema com relação aos seus clientes, tá? Mas aí, dando sequência aqui na aula, a gente parou aqui, né, na parte que envolve a extração de dados do PDF, ou seja, a gente já tem aqui um arquivo que consegue ler via Vector Story o nosso PDF. Agora a gente vai estar fazendo isso aqui para poder fazer a leitura referente ao nosso planilha, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu vou vir aqui, mas antes eu vou abrir aqui, por exemplo, no Google Drive, tá? Se você observar, eu tenho aqui esse catálogo, tá? Para a gente testar aqui, ó, se eu vir aqui, ó, veja, ele está fazendo a leitura do catálogo aqui, tá? Se você observar aqui, ele já vai aparecer mais informações aqui, né? Como se estivesse acrescentando mais informações dentro da minha base vetorial, tá? Mas bastaria apenas uma única, tá? Ou seja, só essas duas aqui
para poder estar fazendo essa base vetorial. É porque eu estou dando play aqui e ele está aparecendo várias vezes. Aí, o que acontece? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu voltando aqui no meu Google Planilha, eu vou pegar essa informação aqui, vou clicar com o botão direito do mouse e vou mover para a nossa pasta de teste, tá? Deixar na pasta de teste, beleza? E vou voltar aqui, vou abrir outra pasta aqui, que vai ser a pasta de teste direto, tá? E vou voltar aqui na pasta de teste. Mas antes, eu vou voltar no meu N8N para vocês verem que eu vou fazer aqui a execução, ele vai dar mensagem de erro. Veja, ele está dando mensagem de erro porque não tem nenhum arquivo aqui dentro do Google Drive, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Voltando aqui no meu Google Drive, eu vou puxar essa pasta, essa planilha aqui, eu vou puxar aqui lá para a nossa pasta principal. Vou mover lá para N8N Apple Smart, beleza? Feito. Agora que eu estou aqui na pasta principal, N8N Apple Smart, eu posso voltar aqui no meu N8N e fazer aquele teste novamente. Veja o que vai acontecer. Repare, está conseguindo ler o arquivo e parou aqui no nosso switch, na parte aqui que envolve, por exemplo, a planilha. Agora, para dar sequência aqui nessa parte da aula, a gente vai colocar aqui de novo no extrator, só que em vez de ser PDF, a gente vai escolher a função CSV, aqui em cima. Beleza, vou verificar aqui se está certinho, data, ok. Vou executar aqui. Opa, deu uma mensagem de erro, isso não estava no script, vamos ver o porquê desse erro. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui pela leitura. Não dá para ler nada, não tem nada de informação aqui. Deixa eu abrir aqui. Execute, módulo. Não consegui ver. Vamos ver aqui por nó por nó. Não está aqui no switch, deve ser esse aqui. Ah, eu já sei o que deu esse erro, tá? Se a gente observar, a gente vir aqui, a gente tem que adicionar uma opção, tá? Essa opção aqui é o Google File Conversion. Ou seja, eu preciso colocar essa opção aqui e adicionar todos esses parâmetros aqui. Agora que eu coloquei esses parâmetros, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, tá? E vou dar um executar. Vou salvar primeiro, tá? Legal, viu? Já passou. Ele já reconheceu aqui as informações referentes ao CSV. Veja, passou aqui o título, passou tudo que tinha que passar dele, beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui um aggregate, e aí a gente vai colocar aqui alguns comandos. Não é um arquivo individual, eu quero todos os itens, e vou colocar aqui para executar. Veja, ele já puxou todas as informações aqui, tá? Esse meu output data aqui é esse título aqui, tá vendo? Tá aparecendo aqui do lado, ó. Data 1, data 2, data 3. Beleza, apareceu aqui todos os itens que tem dentro do nosso Excel, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui o nosso summarize, né? Ou seja, eu preciso estar separando ele por vírgula e ao mesmo tempo fazendo essa concatenação aqui. Clicando aqui em concatenação, eu vou vir aqui, vou deixar esse coma aqui, que é o separador, né, que é vírgula, e ao mesmo tempo eu vou colocar esse data aqui, tá? Igualzinho tá ali. Beleza? E vou executar. Veja, eu já tenho aqui a minha mensagem, toda ela concatenada, separada por vírgula. Isso significa que o nosso arquivo ele já está pronto para ser enviado lá para o nosso Supabase Vector Store. Vou salvar aqui, vou chegar essa parte um pouquinho para cá, para o lado. Tá? Nossa, ficou muito top esse layout novo aqui. E vou dar um executar. Mas antes, eu vou vir aqui no nosso Supabase, vou verificar, tá vendo? Só tem dois aqui, que é o catálogo anterior. Mas como a gente tirou o nosso PDF aqui do nosso Google Drive, eu vou estar zerando aqui também no próprio Supabase. Vou vir aqui, deletar, beleza. Vou vir aqui, voltar no N8N e vou fazer um executar. Veja, tem que passar por baixo. Legal, foi. E vamos ver se ele apareceu aqui na pasta Documents. Vou dar um F5 na tela. Legal, repara, agora a nossa memória vetorial aqui, com as informações contidas no nosso PDF, já está aqui no Vector Store do Supabase. O que vem a ser isso, Ayrton? É isso aqui, ó. Veja, todas as informações aqui já podem ser consultadas via Supabase. Bacana, né? Vou só fazer aqui de novo um novo teste. Da seguinte forma, eu vou voltar aqui.
Vou excluir, voltar aqui no nosso Supabase, ou no nosso N2N, ele vai dar um erro, beleza? Então tá tudo funcionando. Vou aqui clicar um Ctrl Z, beleza? Vou voltar com esse Excel aqui para a parte de teste, nossa, aqui, beleza? E vou voltar aqui para o nosso catálogo de PDF, fazer outro teste isolado, tá? Não adianta fazer um teste tudo junto, porque ele não vai, ele vai fazer sempre por etapa. Então eu vou testar de novo aqui um outro teste isolado. Voltando para cá, beleza? Agora o que eu faço? Ele tem que passar essas informações por cima. E ao mesmo tempo eu vou apagar aqui o nosso Supabase para ver se vai aparecer aqui. Aparecendo, é sinal que está tudo ok na nossa automação. Teste concluído, voltando aqui no nosso Supabase, vou dar um F5 na tela. Top, já apareceu aqui o nosso catálogo do PDF. Então é isso, pessoal. Eu vou só voltar aqui, tá? De novo, só para poder colocar essas duas informações no mesmo local aqui do Apple Smart, tá? Na pasta oficial, porque no próximo vídeo vamos dar sequência para poder a gente finalizar esse template aqui, tá? Então já temos aqui as duas. Repara que quando tem as duas, o que acontece? Se eu fizer um teste aqui, ele vai puxar apenas uma, tá? Não vai puxar as duas. Ele acaba dando sempre preferência para o Excel, né? Para o CSV, ó. Ele já puxou aqui e já foi. Então, automaticamente, se eu dar um F5 aqui, ele acabou acrescentando aqui as informações referentes ao arquivo do Google Planilha. Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui, tá? Vou dar sequência no próximo vídeo para poder a gente finalizar essa construção aqui do nosso template, que envolve, por exemplo, essa parte de fazer consulta no banco de dados dessas informações para que a gente possa estar vendendo nosso produto ou nosso serviço. Se você gostou desse vídeo, deixe de curtir, compartilhar com aquela pessoa que quer aprender um pouco mais sobre isso, e eu vejo você no próximo vídeo.